O silêncio torna o ser humano forte, porque faz com que ele se condense em si mesmo, com que ele se concentre. Já o barulho enfraquece o ser humano, porque promove a dispersão. Tudo aquilo que dispersa o ser humano o enfraquece, e aquilo que o condensa e concentra o torna forte. E daí nós entendemos de forma fácil por que as pessoas são fracas hoje, em sua maior parte. Porque elas não têm motivação, porque elas não têm confiança em si mesmas e porque elas não conseguem levar seus objetivos adiante. Porque elas são demasiadamente barulhentas. As pessoas falam demais, elas fazem barulho demais, elas pensam em demasia, mas não pensam nada que presta, em sua maior parte, e isso apenas promove desperdício de energia, perda de tempo. O ser humano se destrói a si mesmo quando ele se dispersa. Ele acaba se diluindo, ele perde a sua integridade, a sua individualidade. Se torna, por fim, um mero animal de rebanho, que segue as tendências, que segue os demais. Né? E isso nós podemos observar aos montes hoje. Poucas pessoas têm individualidade, têm integralidade, confiança em si mesmas, coragem, determinação, ou seja, poucas pessoas são fortes, poucas pessoas têm força de espírito, porque estão aí falando demais, desperdiçando a sua energia. Então, o silêncio é algo importantíssimo na vida das pessoas. Elas nem imaginam o quão isso pode lhes tornar fortes e poderosas. Mas, infelizmente, elas veem o silêncio como algo chato, algo que é praticado apenas pelos velhos. Né? Quando nós olhamos as gerações mais antigas, vemos que elas são mais silenciosas, ou pessoas mais maduras, porque uma pessoa que amadurece ao longo da sua vida, ela compreende intuitivamente, mesmo sem o saber, de forma teórica e científica, que o silêncio é agregador em sua vida, que o silêncio lhe permite ter uma concentração maior. Vocês podem observar isso. Pessoas silenciosas têm uma concentração maior. Vamos pensar na leitura de um livro. Quem consegue apreender melhor o conteúdo de um livro? Uma pessoa agitada que está toda hora conversando ou uma pessoa silenciosa que mergulha no livro, que o vive? Uma pessoa silenciosa. Sempre uma pessoa silenciosa vai conseguir ter uma apreensão maior dos fatos, dos acontecimentos ou das leituras que ela faz. Não apenas das leituras nos livros, mas as leituras interiores, né? Porque o ser humano precisa aprender a ler o seu próprio espírito. Ele não pode ser um analfabeto de si mesmo. Aquele que não procura promover uma leitura do seu ser, não sabe nada de si, é um ignorante de si próprio e não pode acertar em suas escolhas. E daí não espanta que a maior parte das pessoas escolhe de forma errada em suas vidas, porque não observa o seu espírito e porque não pratica o silêncio. Nós precisamos ficar quietos em determinados momentos para que possamos ouvir o que existe dentro de nós, para que nós possamos potencializar os nossos pensamentos. Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade, no capítulo chamado O Silêncio, que o pensamento ele se fortalece quando ficamos quietos, quando o guardamos por um determinado tempo dentro de nós, antes de o comunicarmos para alguém,
Porque um pensamento em silêncio, ele acaba atraindo formas de pensamentos existentes no universo. Um pensamento que fica guardado em silêncio dentro de nós, ele atua como um ímã, que consegue atrair mais força para si. Assim esse pensamento se fortalece e tem maiores chances de se tornar uma realidade. Então, pessoas que falam demais, pessoas que não conseguem guardar pensamentos em silêncio, também não conseguem promover realizações, não têm grandes realizações em suas vidas. Porque quem fala demais não consegue aglutinar, não consegue atrair força para si. Acaba se esvaindo por causa do excesso de conversas, por causa do excesso de barulho, por causa da falta de concentração, a ausência de um foco. O silêncio ele propicia tudo isso ao ser humano. Quem fica em silêncio alimentando os seus pensamentos, a sua verdadeira vontade, confere uma força a tudo isso. Se torna um polo atrator de boas energias. Recebe dessa forma as irradiações necessárias para que os verdadeiros pensamentos possam ser potencializados e se transformarem numa realidade. Pessoas silenciosas são fortes por causa disso, porque sabem cultivar o que existe dentro delas. Já pessoas que falam demais, que não ficam quietas, que são agitadas, que são falastronas, que são exageradas em tudo, não conseguem conferir um foco à sua vida. Não conseguem canalizar os seus pensamentos para um alvo. E surgem tantos pensamentos dentro dessas pessoas que elas, por fim, não conseguem discernir os bons pensamentos dos maus pensamentos, não conseguem diferenciar os pensamentos certos dos errados, porque é em silêncio que se faz isso. O silêncio confere um poder ao ser humano, dele poder potencializar aquilo que ele necessita para promover ações nessa vida e ter realizações em decorrência disso. O silêncio, ele é como o processo de maturação. As coisas maturam em silêncio. O bom vinho, ele fica num lugar escuro, em silêncio, maturando, para que ele possa ter o melhor sabor. E assim são os pensamentos dentro de nós, assim é a nossa vontade. Tudo isso precisa ficar recolhido por um determinado período de tempo dentro de nós, em silêncio. Nós precisamos silenciar um pouco acerca dos nossos pensamentos. Não podemos falar para os outros tudo o que queremos fazer. Precisamos guardar isso para nós mesmos, primeiramente, para que isso possa se fortalecer em nosso íntimo, recebendo as irradiações necessárias para que isso possa se desenvolver. Então, sim, o ser humano se capacita a ter realizações em sua vida, porque ele promove o trabalho interior. Ele se transforma, ele se torna o solo fértil e adequado onde as boas sementes podem germinar. Os pensamentos são as sementes. E quando o nosso íntimo acolhe esses pensamentos, os mantendo em silêncio, eles têm tudo para se transformarem em algo real. Mas falo de verdadeiros pensamentos fundamentados na intuição. A intuição é que precisa estar por trás desses pensamentos. Precisa ser o seu núcleo. O pensamento, ele precisa ser um invólucro da vontade espiritual, ou seja, da intuição. E quando o ser humano consegue guardar isso dentro de si,
potencializando esse verdadeiro pensamento através do silêncio e da sua vontade interior, isso tem tudo para se tornar uma realidade. E pessoas silenciosas fazem isso dentro de si. Pessoas silenciosas são muito mais inteligentes do que aquelas pessoas que falam demais. Falam um monte, mas não falam quase nada que presta. E pessoas assim poluem o plano astral terreno e poluem o seu íntimo também. E não podem ter grandes realizações. Porque o silêncio, ele é o princípio potencializador dos nossos pensamentos e da nossa vontade. E quem consegue fazer um bom uso do silêncio, ele consegue crescer nessa vida e alcançar as conquistas de que ele necessita para se tornar alguém feliz. Se torna conhecedor de si mesmo, evolui, pratica a espiritualidade, o autoconhecimento e alcança também a felicidade. Então, o silêncio, ele é necessário na vida das pessoas, mas infelizmente elas falam demais hoje. Poluem todo o ambiente ao seu entorno, poluem também o seu íntimo e com isso não podem se conhecer, porque quem fala demais, ele acaba se dissipando, ele se enfraquece. E alguém que é silencioso, ele se fortalece, porque ele sabe potencializar e condensar a sua vontade e os seus pensamentos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!